Esse nocaute foi lindo, cara. Ele pegou o soco lá da PQP, irmão. Dynamite Contender Series, temporada 10, episódio 2. Esse aqui foi o melhor episódio dessa temporada. Eu acredito que o melhor main event de todos os Dynamite Contender Series, e nós temos 10 anos de Dynamite Contender Series. Mas esse main event teve mais entrega, a luta foi boa, a pós-luta foi boa, e a pré-luta também. Eles prometeram muito e entregaram muito nessa luta principal. Mas, vamos falar, tivemos 5 lutas e 6 contratações. Você consegue entender que, assim, tiveram 10 pessoas lutando e 6 delas foram contratadas? A primeira luta foi a que eu mais tive dificuldade de apontar quem que eu achava que venceria. Seria uma luta muito difícil. Os dois lutadores, todas as vitórias deles vieram pela via rápida. Então, assim, era uma luta muito difícil. O Tanner Tembley era invicto 7-0. O Roman Pulga era 6-1. Quer dizer, ele era 5-1 e foi para 6-1. Roman Pulga, embora a luta tenha sido tão apertada, tão agitada, eles entregaram tudo que o Dynamite subiu no octógono depois da luta e falou, ó, vocês dois vão pro hospital depois desse evento e os dois estão contratados. Então, assim, só na primeira luta já tivemos 2 contratações. Na segunda luta, tivemos Aylik Lawrence contra Muhammad Ali, o brasileiro Muhammad Ali. Muhammad Ali lutou no Dynamite Contender Series da temporada passada, mas aí que tá a coincidência. O Aylik Lawrence também lutou na temporada passada e os dois perderam em menos de 1 minuto na temporada passada. O Muhammad Ali lutou com o Ivo Barabatskelia e o Aylik Lawrence lutou contra... Cara, eu não sei pronunciar certinho o nome desse cara, mas ele é muito, muito bom. Abdul Rahman Aikiaev. Yakiaev. Uma coisa assim. Enfim. Na hora que eu vi o cartel dos dois, durante a live, eu olhei e falei, cara, o Muhammad Ali vai perder, provavelmente, porque o nível de competição que o Aylik enfrenta é diferente do Muhammad Ali. O Muhammad Ali, se você olhar o cartel dele, não é uma crítica, é apenas um fato. Os oponentes dele são muito fracos. A experiência do Aylik de lutar com lutadores mais tarimbados fez ele se despontar contra o Muhammad Ali e nocauteou ele. Enfim, é um final triste. O Muhammad Ali é 5-2 e as 2 derrotas dele foram no Dynamite Contender Series. Enfim, eu acho que ele não tá na... acho que ele não tá no nível do Ken Tig, mas ele é um dos mais azarados, mas também, assim, ele não tem uma competição tão pesada fora do Dynamite Contender Series, então eu acho que não acredito que ele fica igual o Ken Tig. Tá bom? Pode vir entrar, tá tudo bem. Na terceira luta, tivemos Christian Rodrigues versus Logan Paxton. E da mesma forma que eu observei que o nível de competição do Muhammad Ali era menor do que o seu oponente, eu observei que o Logan Paxton, embora era 10-1, ele tinha um nível de competição diferente do mexicano Christian Rodrigues. O Christian Paris. O Christian Paris, caso você não lembre, na temporada passada, ele perdeu também da Dynamite Contender Series, ele perdeu pro Mano Mito. Então, esse cara, ele foi com o Mano Mito e perdeu no terceiro round pro Mano Mito. E assim, não é demérito nenhum ser nocauteado pelo Mano Mito. Porque até o Ruff, que tá ali no top 7 do peso leve do UFC, já foi. E o Christian Paris teve outra oportunidade e lutou com esse Logan Paxton, que é parceiro de treino do Justin Gaethje. Tem um jogo até parecido, mas o nível de competição dele era muito fraco. É só você olhar o cartel dele, assim, era bem questionável. E eu soltei um alerta vermelho e falei, cara, esse cara não tá no nível de competição como o Christian Paris tá. E eu acreditei na vitória do Paris e assim se concretizou. O Christian Paris saiu com a vitória e o contrato com o UFC. Agora, na penúltima luta, tivemos Trent Miller contra Douglas Rodrigues, o brasileiro. O Douglas Rodrigues começou a luta, aplicou knockdown. Foi muito mais forte, os golpes dele, o jab deles era muito mais forte. Eu acreditei, cara, vai ser fácil. Vai ser fácil. E o Trent Miller, assim, ele é um wrestler, ele é muito duro, mas ele não é tão bom tecnicamente. Com certeza o brasileiro é melhor que ele. O Trent Miller, ele percebeu no final do primeiro round, nos últimos 3 minutos do primeiro round, que no chão brasileiro não era tão bom quanto ele. O brasileiro não era tão bom defensivamente quanto ele era ofensivamente. Então, em pé tava muito ruim. Então, no chão ele tinha mais chance de vencer. E foi o que ele fez. Quando ele
começou o segundo round, ele pegou o pé do brasileiro no chute que o brasileiro deu, derrubou e fez o Von Flu, é que você fala? Von Flu Choke, ok. E finalizou o brasileiro, cara. O brasileiro nem se ligou que aquela posição tava pegando e o americano desligou ele. O Dana White até falou as mesmas coisas que eu falei durante a live, que assim, cara, o americano não era melhor que o brasileiro, tecnicamente. Mas ele foi duro e conseguiu o contrato com o UFC por ser um cara que cavou fundo. Mesmo lutando contra o cara melhor tecnicamente que ele cavou fundo e encontrou a vitória. Aí na luta principal, cara, essa aqui era a luta que eu mais tava aguardando, porque assim, o Namu Fazio, ele tá num hype, cara, gigante. Esse cara lutou no MVP, o evento do Jake Paul, naquela luta da Ronda Rousey contra o Carrano, e naquele evento também que tivemos 20 dias contra... Tivemos 20 dias, ele foi nocauteado pelo Platino, Mike Perry. Esse Namu Fazio fala muito, cara. E eu lembro que ele fez rixa com o Tsarukian nesse evento. E discutiu com o Tsarukian e falou que podia pegar o Tsarukian, etc, etc. O Tsarukian foi atrás dele até durante o evento. Então ele fala muito pelos cotovelos, ele fala muito, muito, muito. E eu gosto disso. Eu gosto disso porque isso dá emoção pra luta. Por exemplo, quando ele foi pegar o Kaique Brito, eles fizeram uma coletiva de imprensa com um criador de conteúdo que eu achei genial a ideia dele. Falei, cara, o Download Contender Series é um evento onde as pessoas vão pra... E assim, o que importa não é nem o resultado. Como, por exemplo, na primeira luta, o cara perdeu, mas entrou. O que importa é ter a atenção do público. E você ter a atenção do público faz você sintonizar. E você sintonizando, você tem audiência. Você tendo audiência, você pode aparecer, mostrar seus patrocinadores, etc. Então o UFC, ele quer pessoas que façam as pessoas se importarem. E o Namu Fazio fez as pessoas se importarem com a luta, porque ele colocou muita pressão sobre ele e as pessoas queriam ver. Ou se ele corresponderia tudo aquilo que ele prometeu, ou veria ele apanhar. E nessa luta, o Kaique começou vencendo o primeiro round. No segundo round, o Namu Fazio começou a vencer, começou a crescer. O Kaique Brito conseguiu achar um golpe derradeiro que nocauteou o Namu Fazio quando ele tava melhor, na hora que ele tava melhor. Enfim, o Trash Talker acabou perdendo. Não era a primeira vez que nós vimos isso, mas eu acredito que o Namu Fazio terá outra oportunidade de Contender Series e um dia vai estar no UFC e vai fazer barulho. E o Kaique Brito, fiquei muito feliz, cara. Porque assim, eu acredito que ter um adversário assim é muito bom. Nossa, cara, é muito bom. Por quê? Porque ele coloca toda a pressão em cima dele. Então você não precisa se preocupar tanto, entende? Qualquer resultado positivo, independente, exemplo, se o Kaique Brito saísse com a vitória na decisão, seria enorme, do mesmo jeito, entendeu? Mas como o Namu Fazio falou tanto e foi nocauteado, então assim, é uma vitória que ficou enorme pro Kaique. Então eu fiquei muito feliz com o resultado e com a história que aconteceu nesse main event do Dynamite Contender Series. Então o Kaique Brito foi contratado, o Trent Miller foi contratado, o Christian Paris foi contratado, Alec Lawrence foi contratado, Roman Puga foi contratado e o Tony Tremblay também foi contratado, embora tenha perdido. Por isso que eu gosto muito do Dynamite Contender Series. Independe do resultado. Você pode ser contratado até quando você perder. O que importa é você entregar tudo de si ali em cima e o Dana White gostar disso. Beleza? Próxima semana vai ter live de novo, na próxima terça-feira. Espero que seja tão bom quanto essa semana, mas acredito que não será tão bom quanto essa, porque essa eu tive muita expectativa pra assistir. Mas assim, não sei, vamos ver o que o futuro me aguarda. Mas eu fiquei muito feliz com esse segundo episódio. Eu quero saber a sua opinião. Se você assistiu o Dynamite Contender Series, cara, comenta aqui embaixo como é que foi a sua reação quando você viu o nocaute acontecendo, porque a minha reação tá em live. Eu vou deixar aqui o trecho. E assim, eu fiquei maluco. Fazer começou já a apertar. Você tá no UFC, Kaique! Você tá no UFC! Você tá no UFC! Mas eu fiquei muito feliz mesmo. E próxima semana tem mais. Dynamite Contender Series temporada 10. Beleza? Obrigado. Até mais.